Oi, gente! Bem-vindo ao Acaso Literário, um espaço onde nós podemos falar de livros, fazer resenhas sem spoiler, com spoiler, a gente pode comentar de todo esse mundo literário que a gente gosta tanto. Hoje eu trouxe um livro muito especial para vocês, que é o Rouxinol, da Christine Hanna. Aqui, gente, esse livro ele vai se passar na Segunda Guerra, então já prepara o lencinho, porque esse livro me fez chorar de um jeito assim. Eu não lembro a última vez que eu tinha chorado tanto com um livro. Então, prepara aí, ó, a sua água, seu café, bora lá. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser sem spoiler. Então, você que ainda não leu o livro, essa parte aqui é pra você, tá bom? Depois, eu vou entrar mais profundamente no livro, aí vai ter spoiler. Então, você que não leu, você vai parar o vídeo, naquele momento, vai ler e depois você volta pra me falar o que você achou, ok? Gente, eu terminei de ler esse livro. Cheguei da academia e terminei de ler esse livro, era 9 horas da manhã. Eu liguei pra Letícia, que é uma amiga minha, no Clube do Livro, onde a gente tava lendo, chorando, desesperada, precisando de alguém para desabafar de tanto que esse livro é lindo. Lindo. Há muito tempo um livro não falava tanto comigo, tá? Então aqui eu trouxe duas versões para vocês. Essa é a versão antiga, tá bom? Lindo, gente. Aqui brilhando, maravilhoso. As duas é da editora Arqueiro. Mas essa versão é a que a gente tem mais encontrado, que é a versão econômica. As letras são maiores, ela é gostosa de ler do mesmo jeito, então pode ficar tranquilo. Diferença é somente no tamanho, tá bom? Essa história, gente, ela se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele é narrado por uma das personagens principais, na atualidade, que na época era 1995, então ele fica nessa entre o passado e o futuro, mas de uma forma muito gostosa de ler. Sabe quando tem aqueles livros que vai pro passado, vai pro futuro e você fica assim, nossa, eu queria entender mais daquilo? Não tem aqui. Aqui o pouquinho do futuro que te mostra, te lembra, te volta pro passado e você vai seguir nessa narrativa de forma muito tranquila. E ela mostra os horrores da guerra de 1939 a 1945 ali na França. E por que esse livro é tão lindo? Esse livro, além dos horrores da guerra, ele trata de amor. Ele trata de amor de casal, de homem e mulher. Ele trata de um amor fraternal. Ele trata de amor entre amigos e ele trata de amor pela pátria. E mais do que isso, ele nos leva a uma reflexão do o que o homem é capaz de fazer quando ele acha que tem razão em alguma coisa e os estragos que o homem pode fazer em relação a isso. Mas vamos lá para a história. O Rouxinol, ele vai tratar a história de duas irmãs, a Vienne, ou Viane, e a Isabelle. As duas vivem contextos na história totalmente diferentes e em algum momento você vai odiar uma ou outra, gente. Isso é normal na história. Você vai odiar uma, você vai odiar a outra, você não vai entender uma, depois você não vai entender a outra, você vai achar o relacionamento delas absurdo, mas eu te convido a pensar nesse livro como se você fosse uma das personagens, o que você faria no lugar daquela personagem. Porque às vezes é muito cômodo nós pensarmos, lendo no nosso quarto, num lugar confortável, esquecendo do horror que aquela pessoa estava passando. Então, quando você estiver lendo, se você der ali uma raiva de uma ou da outra, pense, o que eu faria se eu fosse essa pessoa? Então, primeira parte sem spoiler. O livro ele vai se passar então na França, vai contar a história da Vienne e da Isabelle. São duas irmãs. O pai delas, ele é um veterano da Primeira Guerra que ficou completamente traumatizado com tudo que aconteceu, não voltou a ser a mesma pessoa. A mãe delas morre e esse homem, ele não consegue ser um bom pai. E as duas meio que precisam se virar no mundo. E esse contexto é quando acontece a Segunda Guerra Mundial. E as duas precisam seguir caminhos completamente diferentes, porque a Vienne é casada, tem uma filha, que é a Sophie, e a Isabelle, ela não é casada, ela é solteira, ela quer lutar, ela quer fazer, ela quer deixar o nome dela gravado em algum lugar, ela quer fazer alguma coisa pelo país. Porque mesmo dando essa impressão que você vai ter que uma foi covarde, a outra não, a situação que as duas viveram foi de uma coragem maravilhosa. É um livro que vai tratar de amor, como eu já falei, é um livro que vai falar muito ao seu coração sobre o risco que você tem de você acreditar em algo tão cegamente, seguir aquilo tão cegamente. Vai falar sobre amizade, porque ambas tinham amigos que eram judeus e o que pode acontecer. Vai falar sobre relacionamentos familiares, vai falar sobre confrontos entre irmãs, vai falar sobre a dificuldade de você ser uma mulher durante a guerra e você hoje
várias dessas mulheres são esquecidas e os horrores que essas mulheres passaram são esquecidos. O trabalho que elas fizeram por anos são trabalhos invisíveis. Vai falar sobre solidariedade, vai falar sobre terror, vai falar sobre mortes absurdas. Então, é um livro que vai te fazer pensar. E é um livro importante de você ler, porque quando você lê esse tipo de livro, você começa a pensar e você começa a se questionar se realmente o que está acontecendo hoje também não está errado. É aquela famosa frase: vamos lembrar do passado para que a gente não deixe acontecer no futuro. Então, se você ainda não leu, para o vídeo por aqui, porque agora vamos ter spoiler do Rochinol. E se você não leu, aproveite, pega o seu livro, o link vai estar aqui na descrição, tá? Se você quiser adquirir, e boa leitura. Bora para a parte com spoiler? Aqui eu quero dividir um pouquinho as histórias entre a Vienne e a Isabela, porque eu quero olhar pela ótica de cada uma. O que me chocou muito na Vienne, inicialmente, foi que eu achei ela egoísta. Porque se a gente pega, as duas foram abandonadas pelo pai, foi jogada ali, né, naquele orfanato. E imagine um orfanato, gente, daquela época, de 1900 e, vamos colocar, 1930 e poucos. Como que era terrível, né? O jeito que elas tinham que se portar, perfeitas, eram espancadas e acontecia tantas coisas ali dentro. E ela tinha que ficar ali dentro daquele lugar. E a Vienne consegue um jeito, né? Conhece o Antoine, consegue sair dali, faz a vida dela, engravida e esquece que a irmã pequena, uma criança que a Isabelle era na época, ficou ali sozinha. E a Isabelle virou adulta dentro daquele lugar sozinha, sem a mãe, sem o pai, sem a irmã. E a irmã vivendo a vida dela também, com os traumas dela, mas cuidando da filha. Mas o meu sentimento na hora é assim, por que ela também não cuidou da irmã? Eu tive esse sentimento, não sei se você teve esse sentimento, e isso foi algo que me incomodou durante todo o livro. A gente vê a guerra chegando, o Antoine tendo que ir para a guerra, ela sem notícia nenhuma, sem saber se ele ia voltar, se não ia, ela passando fome, ela tentando ali ficar com a filha, tudo desmoronando ao redor delas, e tudo piora quando a casa delas, né, é vista pelos alemães como uma boa moradia para os nazistas. E aí entra o Capitão Beck na história, que ele é um inimigo, só que ele ainda trata elas com respeito. Mas a gente sabe que ela vai matar ele por N situações, e ela vai ter que matar ele, vai ter que esconder o corpo, e ela fica naquele sentimento entre ele era uma boa pessoa, mas ele era o inimigo, ele ia descobrir, ele ia me fazer mal, mas ele não ia. Ao mesmo tempo que ele era um homem que também não gostaria de estar ali naquela guerra, estava tentando proteger ela do jeito dele meio estranho. E pega toda aquela adrenalina acontecendo e ela precisa matar ele. E aí você pensa, não acabou. Aí vem aquele nojento daquele general e entra na vida delas, né, dela e da Sophie. Ela é estuprada e você sabe muito bem. E muitas vezes a gente pega a vida ali da Vienne e a gente pensa assim, ela era covarde. Em vez dela sair, lutar, guerrear, ela ficou dentro de casa. Gente, mas ela era uma mãe. Nós nos colocando no lugar dela, o que uma mãe faria pela filha? Ela aceitou ser abusada por anos para que ele nunca tocasse na filha. Pensa os traumas também que a Sophie tinha. E, além disso tudo, os traumas que ela carregou durante toda a vida dela. E agora a gente vai lá para a irmã dela, né, para Isabelle, que vive sozinha no orfanato. Depois o pai manda ela para casa da irmã. Quando o Capitão Beck chega, ela não aceita que ele fique lá, e a Vienne, com medo dela colocar ela e a Sophie em perigo, pede para ela ir embora. Ela vai embora, ela entra na resistência e ela começa a fazer tudo aquilo que a gente já sabe. Ela começa a salvar os pilotos, ajudando eles. E assim, esse livro, ele é uma ficção. Só que existiram, na vida real, várias Viennes, vários Antoines, várias Isabelles, várias Sophies, várias Rachels. Essas pessoas existiram. E por mais que não exista o Rouxinol, a Rouxinol, com certeza existiram pessoas que ajudaram outras pessoas a escaparem por aquelas montanhas. E o que me pegou muito na Isabelle, primeiro foi ela ter acreditado no amor no meio da guerra, quando ela
conhece, né, o grande amor da vida dela, e no meio da guerra os dois ainda continuam se amando por anos, mas como ela é corajosa de passar por aquela montanha com todos aqueles pilotos, com tudo aquilo que a gente lê no livro, várias e várias vezes, ida e volta, sendo que aqueles homens passaram uma vez por aquilo ali na montanha e já queriam desistir da vida, e ela indo e voltando para salvar a vida deles. E quando ela é pega, eles não acreditam que ela era o Rochinol, porque uma mulher não poderia ter a capacidade de fazer aquilo, uma mulher não teria a capacidade de enganar os alemães, ou a Gestapo e etc. Não, uma mulher não teria essa capacidade, então eles preferiram matar um homem, o pai dela que se entrega por ela, do que acreditar que a mulher seria capaz de tal coisa tão grande. E ela é jogada ali no campo de concentração, enquanto a irmã dela vive o horror ali do abuso dentro de casa. Ela é jogada no campo de concentração, e essa parte do campo de concentração é algo que a Christine soube descrever muito bem. A Christine soube dar o tom exato da tristeza, do horror que era aquele campo de concentração. Ela pegando tifo, ela pegando tantas doenças, né? Ali dentro do trem, como que aconteceu, os espancamentos, o que aconteceu, elas tentando, as torturas que eles passaram, até que chega a salvação. E ela volta, tem o retorno dela ali com a irmã dela, a restauração ali, né, das duas irmãs, cada uma contando o que passou, os horrores do que passou, mas no meio disso tudo, todos os traumas do meio de tantos anos de guerra. Nenhum lado é vencedor, né, gente? Porque a gente olha, foram 6 milhões de judeus e 29 milhões de outras nacionalidades, então não existe ganhador numa guerra. Não existe vencedor numa guerra, é tudo. O tom que a Christine usa deixa isso muito claro. Todos perdem na guerra. E olhando pelo olhar agora da Sophie, vendo a mãe dela, o que a mãe dela passou, vendo a Rachel, que é a amiga, a vizinha, que é judia, sendo levada, sendo morta, eles matando a filha da Rachel na frente dela, uma criança sendo baleada, a Rachel sendo levada para o campo de concentração e pedindo para eles ficarem com o bebê dela, né, o menininho, a Vienne tendo que ficar com aquele menino, fazendo com que ele fingisse que era seu filho, para que ninguém descobrisse que ele era judeu, engravidando no final do alemão que a estuprou, sem saber se o marido estava vivo, e aí do nada o marido volta e ela descobre que está grávida, e a filha dela, vendo todo o sofrimento dela, o sofrimento da mãe, o sofrimento do pai, tudo, vira para a mãe e fala assim: ele é filho do papai, para que elas nunca contassem que ele não era filho do pai dela, para que nenhum deles, que aquela criança seria a aliança novamente entre eles, a forma deles se tornarem uma família novamente. Nós descobrimos que esse rapaz, essa criança, é, no caso, o filho dela do futuro, que está tentando ali ajudá-la, levando ela para morar numa clínica, né, de repouso, para que ela tenha mais conforto, porque ela está morrendo de câncer. E toda a narrativa dela do livro, essa tristeza que ela fala, essa dor que ela fala, ela precisa ser perdoada, ela não consegue se perdoar de não ter ajudado a irmã dela ter morrido durante a guerra. Essa festa que eles fazem, né, de celebração ao Rochinol, é o jeito dela virar e falar assim: me perdoa, minha irmã. Ela não se sente merecedora de estar ali recebendo aquele prêmio em nome da Isabelle, que na verdade era o Rochinol. E a surpresa do filho, né, de pensar que nunca saber dessa história, pensar que a mãe era uma mulher normal, e descobrir a história real que aconteceu na vida dele, quem era a mãe dele, quem era a irmã dele, o que a irmã dele tinha passado, quem era a tia dele, os horrores reais que aconteceu durante a guerra. Então é um livro que realmente nos faz pensar, nos faz chorar muito. É aquele tipo de livro que você arrepia lendo, você fica num estado de ansiedade, né? Você fica travado, tenso assim o tempo todo. Cada folha você tá com medo do que vai acontecer. E ela não decepcionou. Eu sei que tem pessoas que não gostam, principalmente da narrativa entre as duas irmãs. Acho absurdo o que aconteceu. É absurdo, gente, no nosso ponto de vista. Mas tentando nos colocar no lugar da Isabelle, tentando nos colocar no lugar da Vienne, o que a Vienne faria, se nós fôssemos a Vienne, o que nós faríamos se estivéssemos ali, naquele ambiente, tentando proteger a filha, sem saber onde o marido estava, se o marido estava morto, se o marido estava vivo,
com alemães dentro de casa e você tendo que proteger um judeu na frente desse alemão. E no final você salvar também várias crianças judias, como a Vienne faz, e inclusive o filho da Rachel, que era sua melhor amiga. Agora, se você estivesse no lugar da Isabelle, o que você faria no lugar da Isabelle? Você aguentaria aquela tortura? Você conseguiria passar e voltar aquela montanha 29 vezes para salvar pilotos, para que eles continuassem vindo para tentar acabar com a guerra? Você suportaria a tortura que ela passou? Você suportaria o campo de concentração que ela passou? Você continuaria tendo a capacidade de amar no meio de tudo aquilo? Se você fosse a Sophie, ver a sua mãe passar por aquilo, você teria a maturidade que ela teve de entender que a mãe precisava da ajuda dela, de cuidar daquela criança judia que era um bebê que podia a qualquer momento fazer com que vocês morressem? E no final entender que se a mãe contasse para o pai que ela estava grávida daquele alemão, destruiria toda a família, e ela fala, ele é filho do papai, não é, mãe? E entender que aquilo ali seria o elo. E uma menina que começou a história ali com seus 6 anos e termina ali com uns 15 anos. O horror que essa menina passou. E no final, esse menino descobrir tudo isso. Então, às vezes, a gente olha para a história de pessoas que estão perto da gente, dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente não faz ideia do que eles passaram. Eu lembro que quando a minha avó era viva, a minha bisavó era viva, eu gostava sempre de perguntar como era essa época, o que aconteceu, como que o vovô te pediu em casamento. E eu amava escutar essas histórias porque faz parte da minha história também. Eu perguntava da época da guerra, mas eles moravam na roça, então eles não tinham tanta ideia, né? Não chegaram a viver os absurdos da guerra como mostra nesse livro, mas a minha bisa já era nascida nessa época, mas aqui no Brasil, morando na roça, não teve tanto impacto. Ela só lembrava que as coisas eram muito caras, que tinha problema. Mas você já parou para pensar que quanta história pode ter próximo a você? Quanta história você está perdendo por não querer saber, por não perguntar? Então, para mim, gente, ler o Rouxinol é simplesmente para eu nunca esquecer o passado. Jamais esquecer o passado. Eu entender que realmente o homem tem a capacidade de destruir quanto construir. Então, se você leu esse livro, me conta aqui, o que você achou? Você concorda com o que eu falei? Você concorda com as opiniões que eu tive? Você não concorda? Você acha que você teve outra visão? Me conta aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente poder conversar. E curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque vão vir muitos outros livros por aqui. E o próximo livro vai ser da nossa linda, maravilhosa Rainha Agatha Christie, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo Acaso Literário. Tchau, tchau! O que eu ia falar? Christine Hanna. Antoine. Eu tenho que falar, ainda falar esses nomes em francês. O que eu ia falar? Eu li Antônio o tempo todo. A mulher, Antoine. O que eu ia falar? Oi, gente! Bem-vindos a mais um Acaso Cast. É a... O que eu ia falar?